Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer e hoje nós temos um lindo dia de sol. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance nesse dia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia radiante que está lá fora. E nós já reconhecemos o poder e a autoridade que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre as nossas circunstâncias, sobre tudo, Senhor, que se move na terra. Nós sabemos que Tu tens, Senhor, o poder, a autoridade e o controle de todas as coisas. E as Tuas potentes e poderosas mãos, Senhor, e o nome precioso de Jesus, a qual toda a família da terra chama pelo nome. Nós clamamos a Ti. Que o Senhor venha, Senhor, sobre nós nesse dia, trazendo, Senhor, a cura nas suas asas, trazendo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor. Não somos merecedores, mas somos totalmente carentes e dependentes de ti, Senhor. Traz, Senhor, sobre a vida, sobre a família, sobre as famílias da terra, a tua paz, a paz do teu príncipe que excede a todo entendimento, que guarde os nossos corações em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, o teu povo com a tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no nosso devocional Florescer, número 49. Nós estamos então falando desde ontem sobre o princípio da mansidão ou da mordomia. Nós estivemos falando na semana passada sobre a humildade e o reino de Deus e falamos sobre as várias formas como ela se manifesta e de como ela precisa fazer parte da nossa vida como filhos de Deus. E hoje, então, nós estamos seguindo a outra parte do convite de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, essa semana nós estaremos falando sobre a mansidão. E ontem nós começamos falando, então, a respeito da mansidão e nós definimos, segundo o Larry Coy, do estudo chamado Conflitos da Vida, ele diz que manso é alguém que fez a entrega do direito de propriedade de todos os seus bens terrenos, ou seja, de tudo aquilo que ele considera seu, e passa a considerar então como um empréstimo temporário de Deus, algo que Deus lhe deu e que está sobre os seus cuidados e que um dia nós vamos ter sim que prestar contas de tudo aquilo que Deus nos deu nessa terra. E este princípio de mansidão e de mordomia, ele é tão importante para a nossa vida porque ele libera os frutos e os bens da terra sobre a nossa vida. Então, Jesus fala: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra, os frutos e as riquezas da terra. Ela chega na mão dos mansos, daqueles que entendem e entregam todo o direito que tem de propriedade de qualquer coisa que considere sua a Deus e considera apenas como um empréstimo temporário, algo que ele tem que cuidar. Quando nós cultivamos, então, o princípio de mansidão, como resposta, nós temos, então, quando você cultiva, você tem uma resposta. Você tem um resultado. E primeiro resultado que nós vimos ontem é poder para viver sobrenaturalmente pela fé. Os mansos têm como resultado da sua mansidão o poder para viver sobrenaturalmente pela fé. Eles também têm a capacidade para se aproximar das promessas de Deus. A vitória sobre a ira e a preocupação também é um resultado daquele que aplica em sua vida o princípio da mansidão. Mas por que nós encontramos nesse princípio, então, esse último item, o resultado de sermos vitoriosos sobre a ira e a preocupação? Então, porque
é importante nós entendermos isso? Porque esse princípio de mansidão nos dá a vitória sobre a ira e a preocupação. Porque a ira, a preocupação e a ansiedade são os sintomas de alguém que não tem um coração manso. A palavra de Deus diz que o homem mais manso que passou pela terra foi Moisés. Então, o princípio de mansidão, quando ele não é aplicado, quando ele é violado na nossa vida, ele traz então consequências. Quais são as consequências? Exatamente esses sintomas: a ira, a preocupação, a ansiedade e a irritação. Então, por que as consequências da violação deste princípio de mansidão? De entregar o direito de propriedade de todos os seus bens terrenos, ou seja, cônjuges, filhos, parentes, amigos, trabalho e ministério. Ou seja, dar a Deus o direito de controle de tudo o que não podemos controlar. O espírito obstinado e rebelde, a ira, a ansiedade, a irritação, a preocupação são sintomas de que estamos tentando controlar algo que não está em nosso controle. Estes são os sintomas de um coração que não aplica o princípio da mansidão. Nós precisamos, então, entender e começar a trabalhar isso na nossa vida espiritual. 1 Samuel 15, 23, nós temos, então, uma resposta de Deus para aquele que é possuído ou influenciado por um espírito obstinado e rebelde, que são os sintomas da violação desse princípio na vida de uma pessoa. Então, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o coração obstinado é como a idolatria e o culto aos ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele te rejeitou para que sejas rei. Todo aquele que tem coração obstinado e rebelde não tem autoridade. Olha só, esta resposta é Deus trazendo, através do profeta Samuel, a resposta a Saul, ao rei Saul, por ele ter um coração rebelde e obstinado, fazer apenas a sua vontade, não ouvir a Deus, não ouvir os conselhos de Deus e não fazer a vontade de Deus. Saul perdeu toda a sua autoridade e a honra como rei. Então, a violação também do princípio de mansidão, ele traz também um outro sintoma muito sério, que é a ansiedade e a preocupação, que são, além de serem a violação desse princípio, também é a falta de confiança em Deus. Filipenses 4:6 nos diz assim, que a moderação de vocês, ou seja, que a mansidão de vocês seja conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se nós nos deleitarmos nesse texto, são tantas promessas ricas que estão sobre a vida dos moderados, daqueles que andam em mansidão. Agora, olha só, a paz de Deus é tudo que esse mundo precisa, é tudo que o meu coração precisa, é tudo que o teu coração precisa, é a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Agora, olha só, a paz de Deus montará guarda em nossa mente e em nosso coração por meio de Cristo Jesus, quando nós fazemos todos os nossos pedidos, todas as nossas preocupações, nós colocamos diante de Deus, eles são conhecidos por Deus através da oração.
da súplica e também das ações de graça. Os murmuradores, os reclamadores, eles também violam o princípio de mansidão. Pare de murmurar, pare de reclamar e comece a ser grato. Então, a violação desse princípio de mansidão, ele também faz aumentar, alimentar um espírito de irritação. Efésios 4, 30 a 32 nos diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, irritação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer tipo de maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A irritação, ela também é um sintoma da falta de amor, da falta de bondade, da falta de perdão. Mas a palavra de Deus continua nos ensinando e nos indicando. Mas como Cristo nos perdoou, nós também devemos imitá-lo. Toda irritação indica falta de amor e falta de perdão. O segredo da vitória sobre a irritação, a ira, a preocupação, a ansiedade, sobre a obstinação de um coração é submeter todos os nossos direitos pessoais a Deus. Nessa atitude, nossa atitude deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que embora ele fosse Deus, ele não exigiu, ele nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas o pôs de lado, o seu imenso poder e a sua glória. E foi por causa disso que Deus o elevou às alturas dos céus. Isso está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9. Então, submeter todos os nossos direitos pessoais a Deus não é um princípio opcional para que uma vida cristã seja bem-sucedida. O envolvimento sobrenatural de Deus com esta pessoa está diretamente ligada a este princípio. Viver sobrenaturalmente pela fé está ligado a este princípio. Usufruir dos frutos e dos bens dessa terra está ligado a este princípio. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, os frutos e as riquezas da terra. Então, a pessoa que aceita o princípio de submissão de todos os seus direitos pessoais a Deus, irradiará as qualidades essenciais para que ela seja eficiente também em outras áreas da sua vida. Amanhã nós continuaremos então falando sobre as vantagens de entregarmos todos os nossos direitos a Deus. Então, que seja esse o dia da nossa meditação, da nossa reflexão e também de nós nos autoconfrontarmos e observarmos quais são as fontes da nossa irritação, da nossa preocupação, da nossa obstinação, da nossa teimosia, e nós apresentarmos a Deus, dando a Ele o direito de propriedade, de controle de todas essas coisas. Então, são sintomas sérios que podem estar afetando a nossa vida espiritual e outras áreas da nossa vida, e impedindo de vivermos uma vida sobrenatural, de estarmos próximos das promessas preciosas de Deus sobre a nossa vida e vencendo a ira, a preocupação, a ansiedade e a obstinação do nosso coração. Que Deus abençoe cada um de vocês e que tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. E até amanhã com o nosso devocional Florescer. Deus abençoe cada um de vocês. Até lá.